Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Brasil Tupiniquim. Meu nome é Armando Dias, este é Inglês para Brasileiros. Nesta aula de hoje a gente vai falar sobre verbos frasais, também conhecido como two-word verbs, ou seja, verbos de duas palavras. Ou seja, você pega uma preposição ou um advérbio, liga com um verbo e aí você tem um verbo frasal. Para você entender bem esse conceito de verbo frasal ou phrasal verbs, você precisa entender o conceito de preposição e advérbio. Porque quando você olha umas palavras como essa, você pensa que elas são só preposição, mas na verdade não são, elas podem ser advérbios também. Então eu tenho aqui uma lista preliminar, se bem que um pouco completa, sobre preposições e ou advérbios. Então vamos lá. Out, over, up, in, on, off, ou, of. Pessoal, a pronúncia desse cara aqui é of, como se fosse ovo, tá? Of, esse é off. Dois F's é off. Um F só é of. With, que tem duas pronúncias, que pode ser with e with. Então você tem a possibilidade de ter with e with, tanto faz. Com, né? Under, for, to e etc. Então essa aqui é uma lista preliminar de partículas, eu chamaria isso, partículas, né? Que podem ser tanto preposição como advérbio. Eu tenho aqui quatro frases para mostrar para você a diferença entre preposição e advérbio. Era muito comum eu escutar essa frase quando eu trabalhava com mudança lá em Miami, que a mulher falava, olha, don't knock the vase over, ou seja, não deixe o vaso cair, ou não derrube o vaso. Então, don't knock the vase over. Então, esse over aqui, pessoal, não é preposição, é um advérbio. A mesma coisa aqui, ó. He turned over in bed. Aqui tem o verbo e aqui tem over, mas esse over aqui não tem absolutamente nada a ver com o verbo, assim como knock não tem nada a ver com over, tá? Então é turn over, ou seja, ele virou-se na cama. He turned over in bed. Então aqui nós temos a palavra over como um advérbio. Agora vamos vê-la como preposição. Olha só. She, a mulher, né? She spread a cloth over the table. Ela espalhou um pano, ou seja, uma toalha, sobre a mesa. Então aqui é sobre. Aqui não é sobre, porque aqui não é preposição, aqui é advérbio. Tá? Ele se virou na cama. Virou, então é over. Tá? Aqui, ó, the sky is over our head. Estou ao ar livre, né? Então o sky, que agora não tem quase nuvem nenhuma, né? Então eu digo, the sky is over our head. O firmamento, né? O céu está sobre a minha cabeça. É o mesmo que dizer, por exemplo, que o avião está sobre a montanha. The plane is over the mountain. Então esse over é preposição. Então agora nós vamos ver os verbos com preposições. Você pega um verbo e junta a preposição nele. Então olha só, take off, pass out. O verbo take é tomar, levar. Pegou a preposição off e juntou com ele, fica decolar. O avião decolou. The plane took off. Pass é passar, out é do lado de fora. Então pass out, morreu ou desmaiou. Então agora eu vou colocar verbos frasais aqui para vocês e eu vou colocar quatro dicas para você lidar com verbos frasais. Espero que você goste. Então, pessoal, a primeira dica com relação aos verbos frasais é que tem um grupo de verbos que o verbo é inseparável. Ou seja, você não consegue separar o verbo da preposição. Tem aqui alguns exemplos para você ver, ó. They broke into the house. Os caras chegaram, arrombaram a porta e entraram, né? Quando você entra num lugar forçadamente ou forçosamente, então é broke into. Break, né? Break. Break into the house. Não tem como você colocar esse into lá. Você não pode. They broke the house into. Não existe, tá?
O outro verbo é get up, levantar, né? Você tem que dizer I get up. Você não pode falar I get at 6 up. Você tem que falar I get up at 6. Aqui no caso é no passado, né? She got up at 6 a.m. Ela levantou às 6. Então não tem como você separar o up do got. Outro exemplo, my car broke down. Meu carro quebrou. Não tem como ser diferente. Tem que ser assim. E aqui você tem the plane took off. Esse verbo take off, a gente vai ver daqui a pouco, ele pode ser separado. Mas nesse caso, no sentido de decolar, sair do chão, ele tem que ser junto. Então, the plane took off. O avião levantou voo, decolou. A segunda dica é quando você pega o verbo e a preposição e você pode desmembrá-los. Por isso a gente diz separáveis. Então tomemos como exemplo esse verbo preposicionado ou verbo frasal turn off the radio. Você pode pegar este complemento aqui e colocar aqui, ó. Então ficaria turn the radio off. A mesma coisa acontece com esse verbo take off. Despir, tirar do corpo alguma coisa que você está vestindo. Por exemplo, take off. Se eu tenho um chapéuzinho aqui, então take off the hat. Aqui são os sapatos. Take off the shoes. Se eu quiser pegar os shoes e colocar aqui, eu posso. Então eu posso dizer take the shoes off. Existe uma observação que é necessário fazer. Eu posso falar turn off the radio. Eu também posso substituir o complemento pelo pronome relativo a ele, que no caso é it. Eu posso dizer turn it off. Isso eu posso fazer. De novo. Eu posso falar turn alguma coisa off, mas eu não posso dizer turn off e aqui eu colocar o pronome. Então, pessoal, a mesma coisa aqui, ó, take off the shoes. O pronome relativo a the shoes, que é plural, é them. Eles, né? They, them. Então eu posso falar take off the shoes or take them off. Então eu posso pegar o take off e colocar o pronome aqui no meio. Então take it off, take them off e assim por diante. Mas eu não posso fazer igual aqui, ó. Take off them. Isso eu não... A terceira dica, pessoal, é muito interessante e importante. Você pode ter o verbo, a partícula, que é um advérbio, e mais a preposição. Tá? Então veja só alguns exemplos. I will catch up with. Aqui eu vou completar you, né? Você está numa trilha, você para fazer alguma coisa, talvez amarrar o sapato, e a turma vai na frente e você diz, pode ir que depois eu alcanço vocês. Essa é a expressão. I'll catch up with you later, or I'll catch up with you. Então aqui nós temos up and with. O segundo exemplo, pessoal, é look down on. Aqui de novo, isso aqui é um advérbio, isso aqui é uma preposição. Don't look down on people. Não despreze as pessoas. Não olhe as pessoas de cima para baixo. Aqui nós temos he came up against me. Ele apareceu contra mim, ou seja, ele se levantou contra mim. He came up against me. A última dica, pessoal, tem a ver com regência verbal. Tem algumas preposições ou tem alguns verbos que exigem certas preposições. E, claro, tem a ver com o pronome. Então veja só esse exemplo aqui, ó. Remind quer dizer lembrar alguém de alguma coisa. Eu olho para você e falo, você me lembra Cicrano, ou você me lembra seu pai, né? Então você pode falar assim, ó, she reminds me of a friend. Ela me lembra de um amigo, ou seja, ela se parece, quando eu olho para ela, eu lembro desse amigo. Mas também eu posso usar o verbo remind no sentido de trazer à minha memória alguma coisa. Por exemplo, me lembra de mandar esse e-mail, me lembra de postar essas cartas. Por exemplo, please remind her to. Eu digo para você, por favor, lembre fulano de tal, ou lembre ela de ela me chamar, por exemplo. Please remind her to call me. Tá? Então, esse tipo de verbo
só é possível, ou esse tipo de construção só é possível assim. Olha um outro verbo aqui que exige uma preposição por causa do tipo de verbo. Então esse aqui é remind of, esse aqui é protect. Quem protect alguém ou alguma coisa de alguma coisa ou de alguém. Né? Então protect from. Então aqui você tem, por exemplo, protect alguém de alguma coisa. Então essa é a construção do verbo protect. Então veja só. We, nós, né, os adultos, we should protect children from harm. Nós devemos proteger as crianças do mal ou do perigo, né? We should protect children from. Essa construção é sempre assim. Se você quiser colocar um pronome aqui, você pode, por exemplo, we should protect her from harm. We should protect them from harm. E assim por diante. Tá? Um outro verbo que também exige essa mesma construção é prevent. Evitar que alguma coisa aconteça com alguém ou evitar alguém de alguma coisa acontecer contra ela. Por exemplo, prevent somebody from. Eu vou fazer o possível de evitar que ela diga a verdade, né? Por exemplo, ou que ela fale uma mentira, né? Prevent him from telling a lie. Prevent him from falling. O pai está com a criança no colo, ele toma o cuidado de não deixar a criança cair, né? Prevent the child from falling. E assim por diante. Então aí foi os verbos frasais. Eu espero que com essas 4 dicas te ajude bastante. Se você gostou, então thumbs up. E se você gostou realmente, compartilhe o conteúdo com outras pessoas. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fui!